Qual a diferença do verbo haver no presente do indicativo e a? O a, ele tem vários valores na língua portuguesa. Ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome, ele pode ser uma preposição. E quando ficamos na dúvida entre o verbo a e o vocábulo a, esse vocábulo a é uma preposição. Mas isso eu conto para você depois da nossa vinheta. A preposição a, ela tem vários valores semânticos, mas aqui, nesta relação do verbo a para a preposição a, basicamente dois valores nos ajudam bastante a diferenciar o verbo a da preposição a. Basicamente é o seguinte, quando nós empregamos a preposição a para marcar tempo futuro, daqui a 2 semanas irei à sua casa, por exemplo. Então a gente vai marcar um tempo futuro, daqui a 2 semanas, daqui a 2 horas e assim por diante. Também usamos a preposição a para marcar uma distância de um ponto a outro. Daqui a 500 metros, vira à direita, por exemplo. Então, aqui nós colocamos alguns exemplos para ficar bem prático para a gente. O filme começará daqui a 1 hora, é tempo futuro, preposição a, e a gente não confunde com o verbo haver, tudo bem? Daqui a 2 semanas, viajaremos para o litoral. Também a gente não vai confundir com o verbo haver, marcando essa ideia de tempo futuro. O evento acontecerá a 1 mês do início das aulas, também marcando tempo futuro, a gente não vai confundir com o verbo a. Tudo bem? Beleza, agora vamos observar aqui na relação de distância. Olha só, o restaurante fica a 500 metros daqui. Então, é a relação de distância entre dois pontos, daqui a 500 metros. Tudo bem? Beleza? Estamos a 2 quilômetros do centro da cidade. Então, entre o lugar onde nós estamos e o centro da cidade são 2 quilômetros. Então, marcando essa distância, e aí, logicamente, você não vai confundir com o verbo a. Tudo bem? Belezinha. Agora sim, vamos analisar o verbo a. Então, vejamos aqui. O verbo a, primeira coisa, ele tem vários valores. Mas exatamente quando a gente faz aquela confusão entre a, verbo, e o a, preposição, a gente vai notar que é o emprego do verbo haver no sentido de tempo decorrido, é a mesma coisa do verbo fazer. Faz tempo que não vejo Maria. Há dias não vejo Maria. Faz dias que não vejo Maria. Ou quando marca uma relação de existir, existência. E aí eu consigo trocar, inclusive, pelo verbo existir. Há 500 pessoas aqui. Existem 500 pessoas aqui. Tudo bem? Ah, sim, Terror. Então, neste caso, vejamos os exemplos. Tive uma reunião importante há 3 dias. Faz 3 dias. Então, nós temos aí o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Eu consigo trocar por faz. Aí você não vai confundir com a preposição a. Concorda comigo? Beleza. Os fatos ocorreram há 5 anos, isto é, faz 5 anos, tudo bem? Eles chegaram há poucos minutos, isto é, faz poucos minutos, não é? O filme foi lançado há 6 meses, isto é, faz 6 meses. Só vamos tomar cuidado com o seguinte. Como o verbo haver e o verbo fazer, eles já marcam o tempo decorrido, a gente tem que tomar cuidado com o pleonasmo vicioso. Se a gente já sabe que o verbo haver e o verbo fazer marcam o tempo decorrido, nós não devemos empregar atrás, esse advérbio atrás. Ah, 6 meses atrás ela fez tal coisa. Não, há 6 meses ela fez tal coisa. Tudo bem? Então, cuidado com o pleonasmo vicioso. Simplesmente empregar o verbo haver ou o verbo fazer já mostra que é tempo decorrido. Então, é desnecessário colocar o vocábulo atrás. Tudo bem? Belezinha. Agora, vamos observar o verbo haver no sentido de existir. Há muitos livros interessantes. Existem muitos livros interessantes nesta biblioteca. Há diversas opções de cursos disponíveis online. Existem diversas opções de cursos disponíveis online. Há um problema que precisamos resolver urgentemente. Existe um problema que precisamos resolver urgentemente. Então deu para a gente perceber aqui esta diferença. E, logicamente, nesses exemplos você não usaria a preposição a. Concorda comigo? Ok, agora vamos nos testar aqui. Vamos trabalhar com uma atividade. Olha só. Complete as frases com a preposição ou a do verbo haver. Estudamos para a prova
Faz 3 meses. Faz 3 meses que estudamos para a prova. Então, se marca uma ideia de tempo decorrido, devemos empregar, então, o verbo há. Tudo bem? Estudamos para a prova, faz 3 meses. É essa a ideia colocada aqui. Terror, mas se eu quiser marcar que eu venho estudando por longos 3 meses para a prova que será amanhã, você não vai empregar aí o há, você vai empregar por. Estudamos para a prova por 3 meses. Aí sim. Tudo bem? Beleza. O evento será a 2 quilômetros daqui. Então veja que há uma distância a ser percorrida. Por isso, é preposição a. A última aula aconteceu faz 2 semanas. É tempo decorrido. Há 2 semanas é com o verbo haver. A viagem está marcada para daqui a 5 dias. É tempo futuro. Então é a preposição a. Há muitos anos, as pessoas viviam de forma diferente. Faz muitos anos é o verbo haver. Há 20 alunos na sala, marcando então como o verbo existir, né? Então existem 20 alunos na sala ou há 20 alunos na sala. Com isso deu para a gente perceber essa diferença do verbo há para a preposição a. Concorda comigo? E aí, tem mais alguma dúvida de língua portuguesa? Ficou alguma dúvida sobre essa explicação? É só você colocar aqui abaixo. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço, valeu!